Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar uma olhada no 11º episódio da nossa série de prévia, nossa série de aquecimento para o Campeonato Mundial de 2016. Esse jogo é um jogo bastante interessante, porque ele não é um jogo que aconteceu há muito tempo atrás. Pelo contrário, aconteceu semana passada na cidade de Bilbao, na Espanha, e entre eles, de brancas, o atual campeão mundial, Magnus Carlsen com as peças brancas, e o desafiante Sergei Kayakin com as peças negras. E aí todo mundo estava bastante ansioso sobre o que iria sair desse jogo, o que iria resultar, porque afinal praticamente não, não seria ter muitos jogos entre os dois jogadores que vão disputar o campeonato até o final do ano, até novembro. E aí, um jogo bastante aguardado por todos os que estão acompanhando o torneio. Então, Magnus Carlsen com as peças brancas deu início à partida com E4 e o Sergei Kayakin responde com C5, a defesa siciliana, para os dois jogadores provavelmente querendo a todo custo ir para uma vitória. E o cavalo F3, D6, e aí temos C3. Magnus Carlsen tenta escolher uma variante um pouco menos utilizada na prática, provavelmente para evitar alguma preparação do Sergei Kayakin. Seguiu cavalo F6, bispo E2, e aí, bem, o peão não está necessariamente caindo aqui, né? Não se pode seguir cavalo também A4 por causa de dama A4 com cheque, e aí o cavalo vai estar caindo aqui. Acredite ou não, tem uns 200 jogos na base de dados que mostram que vários jogadores erraram desse jeito. Ao contrário, Sergei Kayakin responde com G6, e aí seguiu roque, o peão ainda não pode ser tomado, bispo G7, bispo B5 cheque. Você pode pensar, poxa, como assim mover uma peça duas vezes na abertura? Mas não tem nenhum problema. Opa. Como assim? Não tem nenhum problema por enquanto. Olha só. Bispo B5 cheque. Temos cavalo C6. D4 lutando pelo centro. Dama B6 atacando o bispo branco. O bispo volta um pouquinho. Depois de algumas trocas no centro, as brancas ficam com um excelente centro de peões. Dois peões muito bem colocados. Essa é uma das características das linhas com o avanço C3. Seguiu roque por parte das negras, né? Descravando o cavalo. Esse lance aqui, roque descrava o cavalo, uma vez que também era ameaçado o avanço D5. Seguiu ainda assim D5, ganhando um pouco mais de espaço. E aí agora temos cavalo B8 por parte do Kayakin. Cavalo A5 não era uma má opção, tá? Provavelmente o jogo ficaria igualado aqui nessas características. Porém, cavalo B8 também não é de todo ruim, tá? Seguiu cavalo C3, bispo G4, cravando cavalo. E aí, depois de H3, o Kayakin entrega o bispo pelo cavalo voluntariamente. Se o cavalo de BD7, trazendo o cavalo de novo para o seu jogo. Torre B1, defendendo o peãozinho aqui, provavelmente para liberar o bispo para desenvolver. Seguiu torre de F-C8, ameaçando agora diretamente tomar aqui com o cavalo, tá? Ameaçando diretamente tomar o cavalo, uma vez que esse peão está cravado aqui, né? Por isso seguiu o bispo C2 por parte do Carlsen, simplesmente defendendo sua torre. Cavalo E5, ataca a dama do Carlsen. Carlsen volta com sua dama para E2. Seguiu o cavalo de F D7. Bispo G5, atacando o peãozinho. E aí? E seguir agora H6. Simplesmente dizendo, vai lá, pode tomar meu peão. O Carlsen não toma e joga bispo H4.
Mas o que aconteceria se seguisse bispo toma o peão em H7? Provavelmente seguiria algo do tipo G5, prendendo o bispo adversário aqui. E aí depois de cavalo B5 por parte das brancas, atacando aqui o peão de D6, provavelmente seguiria algo do tipo cavalo G6 atacando o bispo, e depois que o cavalo tomasse o peão, cavalo toma o bispo, e aí depois o cavalo toma a torre lá em cima, torre toma o cavalo, e aí ficam duas peças menores contra uma torre e dois peões, porém numa posição bastante incerta e muito difícil de ser avaliada, tá? Portanto, para evitar maiores complicações, o Carlsen joga bispo H4, temos G5 atacando o bispo mais uma vez, o bispo vem para G3, dama A6, oferecendo aí a troca de damas aqui. Temos dama D1, o Magnus não quer trocar as damas. E agora, Serhii Kayakhin comete um erro. Torre C4. Provavelmente trazer o cavalo para C4 fosse a melhor opção. Porém, torre C4 é um movimento meio que inútil de torre. A torre fica exposta no centro. E agora, daqui para o fim da partida, ela vai mover muito e vai fazer muito pouco aí nessa posição. Então, um lance bastante ineficiente. Seguiu o rei H1, evitando complicações táticas mais para frente, onde ameaça-se até cavalo aqui com cheque, enfim. Um lance profilático. Seguiu torre de AC8, dobrando as torres. Agora temos F4 abrindo a coluna F para os ataques. Bispo toma F4, dama vem para B6. E aí, ponto-chave, dama H5. A dama começa a se infiltrar no ataque. A ideia é que depois de cavalo F6, que foi o que seguiu na partida, jogar dama F5, infiltrando justamente nesse ataque. E aí quem sabe depois liberando essa diagonal aqui para possíveis ataques, ou até ataques com o bispo. E inclusive ameaçando-se agora tomar aqui o cavalo em F5. Siga o dama D8 por parte do Kayakhin. Temos bispo B3 atacando a torre move para D4, e aí depois de bispo toma o cavalo em E5, peão toma em E5, seguiu por parte do Carlsen torre de BD1. Mas por que não tomar o peão aqui em E5? Porque agora o Kayakhin tem a opção de jogar cavalo toma o peão em E4, não só recuperando o peão, mas com o ataque aqui do bispo na dama. E aí vai ser bastante complicado para a dama achar casas para sair. Então, por esse motivo, seguiu torre de BD1, tentando retirar esse defensor aqui do cavalo, né, que poderia vir para cá capturando o peão. E aí as brancas poderiam capturar esse peão aqui. Seguiu ainda assim dama D7, tentando mais uma vez trocar as damas. Seria muito bom para o Kayakhin se o Carlsen fizesse isso. O Carlsen recua sua dama para F3. Temos torre B4 saindo do ataque. E agora, após torre D2, torre F8, a gente chega na posição crítica do jogo. Nesse momento, Carlsen faz um lance muito legal. Pausa o vídeo e tenta descobrir. O lance é G4. Lance incrível, excelente. A ideia é começar um ataque lento e mortal na ala do rei, mediante a abertura das linhas G. E utilizar, lógico, também a linha F, mas principalmente a coluna G aqui, dobrando as torres e inclusive se infiltrando na posição. Seguiu a 5 por parte do Kayakhin. Temos torre G2, agora ameaçando de vez o avanço G5. Cavalo H7 tenta impedir, porém não tem jeito. H4 e o avanço G5 aqui é inevitável. Seguiu torre B6 com ideias provavelmente de defesa, mas não tem jeito. A coluna vai ser aberta. Temos G5. E aí, bem, para sair dessa cravada aqui, né? Caso o peão tome, o bispo possa tomar. Para sair dessa cravada, o rei precisa
simplesmente sair da coluna G. Então Kayaken joga rei H8. E depois de torre de Fg1, dobrando mais uma vez as forças e ameaçando de vez tomar aqui, segue-se F5 por parte do Kayaken. Lance um pouco impreciso, né? Mas que é interessante também em algumas linhas de defesa. Magnus Carlsen joga dama H3 com essa cravada aqui na dama, cravando esse peão de tomar alguma coisa. E depois de torre B4, temos peão tomar o peão em H6, abrindo a coluna G, bispo toma em H6, mas aqui não tem jeito. O Carlsen agora finaliza o jogo de maneira muito instrutiva, jogando dama G3 com ameaça direta de mate, aqui jogando dama G8. A única forma de impedir isso por enquanto é cavalo F6, tomando controle dessa casa, porém não tem jeito. A dama vem para G6 e aqui já era. Com esse ataque no bispo, o Kayaken só pode tentar cavalo G4, mas mesmo assim, brancas jogam, fazem um lance e as negras abandonam. O lance é torre toma um cavalo em G4. O CJ Kayaken abandona. Por quê? Porque depois que o peão tomasse a torre, seguiria dama, toma o bispo em H6 com cheque. O rei viria para G8. Depois disso, dama G6 cheque, o rei volta, cheque, o rei volta. E aí depois de torre, toma o peão G4. A única forma de você evitar o mate direto é entregando a dama. E aí depois que a dama tomasse a dama, seria 2 peças a mais para as brancas. O final totalmente ganho. Então, dessa maneira, o Kayaken abandonou essa posição aqui. E aí, gostou desse vídeo? Lembrando que essa partida foi jogada semana passada, agora em julho de 2016, na cidade de Bilbao. E aí, marcou de vez, acho que um dos maiores exemplos da prévia do Campeonato Mundial. Bem, então muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Forte abraço e até o próximo.